agora que eu estou aprendendo, descobrindo que nós não temos um espírito aqui preso dentro desse corpo, dessa carne, né? Até então eu acreditava que a gente morria, o nosso espírito ia para algum lugar, esperava ali. Então, quando eu aprendi sobre isso, foi, meu Deus, é isso mesmo? Aí as coisas começaram a fazer sentido, na verdade, né? E assim, os meus familiares, as pessoas que eu conheço, todas acreditam nisso, né? A gente tem um espírito, e quando a gente morre, esse espírito vai para algum lugar esperar aí a vinda de Jesus. Então, acho que esse é um tema bem polêmico. Pelo pouco conhecimento que eu tenho da Bíblia, né, eu acho que você morreu, você acabou, você fica ali esperando, né, aguardando o juízo final. Não tem esse negócio de, eu não acredito que você vá para um outro lugar, ou, né, simplesmente você aguarda ali e espera. Quando você fala para mim morte, cara, a única coisa que eu sempre falo nas minhas orações, assim, que eu queria, quando Deus separar o joio do trigo, eu queria ser uma sementinha de trigo. É só o que eu falo quando eu penso em morte, né? É eu merecer ser salvo. É a única coisa que eu penso. Em relação à morte, eu tenho muitas dúvidas. Eu passei quase 9 anos no Espiritismo. Então, eu já li bastante, já assisti vários programas, né, na Novo Tempo, falando sobre a morte, mas eu ainda tenho muitas dúvidas, assim, foi tudo muito confuso para mim, né? Eu nunca tinha lido realmente a Bíblia, eu nunca tinha entendido, nunca. Então, é difícil para mim entender. Eu passei 9 anos vendo uma coisa, né, que até então me assustava, e agora eu estou passando a ver outra totalmente diferente e também está me assustando, porque eu tenho muitas dúvidas em relação à morte. Tenho medo da morte demais, não minha, mas dos meus familiares. E pretendo entender bem esse assunto, que é um assunto muito importante, né? Filha, eu tô com câncer. Minha mãe. E quando ela chegou e falou, e eu fui ter o resultado do médico, a minha primeira notícia foi que o médico falou: sua mãe está em fase terminal e ela tem alguns dias de vida, algumas horas, um mês, ela está em fase terminal. Essa foi a pior notícia da minha vida. Vários momentos da minha vida eu duvidei de Deus. Em muitos momentos da minha vida eu duvidei de Deus. Minha mãe, ela sempre foi serva de Deus e eu perdi minha mãe. E aí eu duvidei, por que Deus permite que uma pessoa sofre tanto, sendo serva dele, trabalhando sempre para ele? Então eu duvidei de Deus em vários momentos da minha vida. Inclusive, um dos momentos de eu estar aqui, eu acho assim um renovo de uma fé. Que às vezes eu procuro minha fé e eu acho que ela sumiu. Perdi a fé em muitas coisas e de duvidar de Deus várias vezes. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos felizes mais uma vez por estarmos reunidos para mais um tema da Palavra de Deus. Por certo, o estudo da Bíblia vai abençoar você. Por isso eu convido a tomar a sua Bíblia e nessa próxima hora nós vamos estar juntos lendo vários textos da Palavra de Deus e descobrindo qual é a vontade dele para a nossa vida. Nós estamos aqui no Serviço em São Paulo, nesta 4ª temporada, com 11 convidados de vários estados do Brasil. Nós já aprendemos muitas coisas aqui do regionalismo e hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da Márcia. A Márcia está conosco aqui também, participando das gravações, e ela vem de Jacareí, aonde está Novo Tempo, mas você não nasceu em São Paulo, é isso, Márcia? Não nasci em São Paulo, pastor. Eu sou de Maringá, no estado do Paraná. Ah, você é de Maringá. Sou de Maringá. Eu estive alguns dias em Maringá
E achei muito bela aquela catedral que eles têm É na linda, cidade. a catedral é muito bonita mesmo. Gostei muito da cidade, uma cidade projetada, bem arborizada, ruas largas. Sim, lá é muito bonito mesmo. Fiquei muito feliz. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço aí para todos os amigos do Paraná, em especial os nossos amigos de Maringá. Lá nós não temos a TV Novo Tempo em canal aberto ainda, mas muitos assistem lá Novo Tempo pela Sky no canal 14. Um abraço para todos vocês. Márcia, você trabalha com o quê? Eu sou manicure. Manicure? Uhum. Olha que legal. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Você faz parte aqui de um time seleto que ao longo dessas semanas estarão aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. E você que nos assiste em casa, se desejar participar dos estudos que estamos fazendo aqui, nós temos um guia para oferecer a você inteiramente grátis. Esse guia de estudos chama-se Bíblia Fácil. É uma revista que tem mais de 64 páginas, toda ela colorida, com todos os temas tratados aqui no programa Bíblia Fácil. Você pode solicitar esse material, ele é inteiramente grátis, chega através dos correios para a sua casa. E você pode fazê-lo de duas maneiras, acessando o blog do programa, que é novotempo.com/Bíblia Fácil, preenchendo ali o seu formulário, ou então você liga para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Você vai falar com um de nossos atendentes, ela vai pegar os seus dados e vamos mandar para a sua casa. E você acompanha aí conosco. Você pode também curtir a nossa página no Facebook. É facebook.com/BíbliaFácilNT. Entra lá e curta também os temas que estamos estudando aqui. E amigos, estamos prontos para mais um estudo? Hoje o tema que nós vamos ter é um tema muito interessante e um tema também controvertido no meio cristão. Nós vamos hoje aprender um pouquinho mais a respeito da morte. Esse é um tema extraordinário, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Algumas perguntas serão respondidas aqui. Mas antes de nós começarmos o estudo, todos nós já estamos com as Bíblias nas mãos e nós queremos agora orar, pedindo a iluminação do céu para mais esse estudo da Palavra de Deus. Você que nos acompanha em casa também, convido você a tomar a sua Bíblia, a abrir em várias passagens que iremos ler, para que esse tema da morte seja elucidado. Vamos orar? Pai Santo, estamos reunidos mais uma vez em torno da Tua Palavra. O nosso desejo agora é que ao abri-la, ela encha o nosso coração de esperança e de alegria, porque ao estudarmos esse assunto da morte, nós percebemos de que o Senhor tem um plano maravilhoso para a raça humana. E ainda que seja um inimigo odiado de todos nós, a morte está com seus dias contados, pois em breve ela terá fim e nunca mais nós iremos derramar lágrimas por causa de algum ente querido que morrerá. Por isso, ajuda-nos agora na compreensão desse tema, oramos em nome de Cristo. Amém. Interessante que hoje nós iremos responder algumas perguntas. O tema da morte é um tema que assusta muitas pessoas, às vezes gera curiosidade ou muitas dúvidas. O que acontece às pessoas quando elas morrem? Nós iremos ver também aqui para onde vai a pessoa após a morte. Ela vai para algum lugar específico? E quem morre tem algum tipo de consciência? Essas perguntas e outras serão respondidas no programa de hoje. Mas ao estudarmos sobre a morte, eu queria refletir com vocês na seguinte ideia. Quando você quer saber como educar bem um filho, você tem que perguntar a alguém que já é pai ou já é mãe, porque eles têm experiência nessa área. Se você quer saber como que é a vida de casado, tem que perguntar a alguém que é casado. E aqui o Jair, mas a Enide, já passam quantos anos casados? 40 anos e 3 de namoro. 3 de namoro e 40 anos de casado. Tem que perguntar para quem está casado há tanto tempo como é ser casado. E como a gente faz para saber o que acontece quando morre? Temos que perguntar para alguém que já morreu e voltou da morte. Quem é aquele que já morreu e voltou da morte? É o próprio Cristo. Então, Ele tem as respostas às perguntas que nós queremos fazer. Porque Ele já esteve morto e Ele voltou para contar. Então, agora vamos olhar para a Bíblia e descobrirmos o que Ele nos diz a esse respeito.
Em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, nós vamos entender o processo da formação do homem e da vida. Por que entender a vida? Porque a vida é o oposto da morte. E se nós entendermos a origem do homem, como ele surgiu, nós vamos entender mais facilmente o que acontece quando ele morre, quando ele deixa de existir. Pessoal de casa que nos acompanha, Gênesis 2, versículo 7, é o texto que nós iremos ler falando sobre a origem do homem. Assim diz o Gênesis: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Olha a equação que esse verso nos ensina. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Interessante que no mundo ocidental, e no Brasil especialmente, as pessoas têm um conceito muito distorcido do que seja alma. Quando Deus formou o primeiro homem, Adão e Eva, Ele não colocou dentro desse homem uma alma, mas Ele formou uma alma. Adão não tinha uma alma. Adão era uma alma. A expressão alma na Bíblia poderia ser melhor traduzida para pessoa. O que é uma alma vivente? É uma pessoa. Isso quer dizer que todos nós aqui, cada pessoa é uma alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma. Você entende a diferença? Acontece que o nosso mundo ocidental foi muito influenciado pelas ideias de Platão. O dualismo platônico ensinava de que o ser humano, ele tem um corpo e uma alma. O corpo, por natureza, é mau. E a alma que está aprisionada dentro do corpo é boa. Quando a pessoa morre, a alma que é boa se liberta da prisão do corpo, que é má. Então esse dualismo platônico semeou a ideia de que o homem tem uma alma dentro de si. E que na morte, esta alma sai do corpo. Aí vem Hollywood com os filmes que vocês conhecem, como por exemplo Ghost, O Outro Lado da Vida. No momento que a pessoa morre, ali aparece a alma saindo. E essa ideia se popularizou e hoje as pessoas têm dificuldade em entender de que não existe uma alma fora do corpo. Que o corpo não tem uma alma, mas que o corpo é uma alma. Tanto é que na Bíblia a expressão alma e pessoa é usada de forma simultânea. Querem ver um exemplo disso? Vamos ler em Ezequiel 18, versículo 4, para nós entendermos a ideia bíblica sobre alma. Ezequiel 18, verso 4, página 562 do Antigo Testamento. Página 562 do Antigo Testamento. Ezequiel 18, verso 4. Assim diz a palavra de Deus: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse verso nos ensina duas coisas fundamentais. Primeiro, o Pai é uma alma, o Filho é uma alma, é uma pessoa. E todas as pessoas pertencem a Deus. Segundo, a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Logo, a alma ou a pessoa, ela naturalmente é mortal. Nós somos mortais. Mas hoje existe uma teoria, uma doutrina muito difundida no meio cristão que prega a imortalidade da alma. Ou seja, a alma não morre. Mas isto não é bíblico. Sara? Pastor, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 4 sobre a tentação de Jesus, está escrito, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que espírito seria esse então?
A Bíblia apresenta, às vezes, a expressão corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo é quem mais vai falar nessa expressão. Ele não está dizendo que são coisas independentes do ser humano, mas são coisas constitutivas do ser humano. Nós somos uma alma, a pessoa é uma alma. Agora, nós como seres holísticos, nós temos uma mente que raciocina, nós temos um corpo que todo ele tem uma estrutura física e por causa disso nós dependemos do alimento, dependemos da água. Então há uma parte mental, há uma parte física e há uma parte espiritual. A parte mental é a que trata do conhecimento, do cognitivo, é o aprendizado, é o que aprende a matemática, a física, a química. Isso é mental, isso é cognitivo. O que é a parte espiritual do ser humano? É quando eu uso a minha razão, a minha mente, para entender as coisas sobrenaturais, para me relacionar com Deus, para compreender a sua palavra. Então, o ser humano foi criado como um todo, como um ser físico, mental, social, que é uma outra dimensão nossa, a sociabilidade, e espiritual. São dimensões de um mesmo ser. Esse ser completo é chamado na Bíblia de alma. Então, essa alma, ela é mortal. E quando ela morre, morre a parte física, morre a parte mental, morre a parte espiritual, morre a parte social, porque são partes indivisíveis. E pastor, assim, existem muitas denominações que acreditam que quando você morre, os salvos, né, eles estão no seio de Abraão esperando a vinda de Jesus. O que você pode dizer para essas pessoas então, em relação a isso? Essa é uma pergunta que frequentemente as pessoas fazem. Se você puder olhar aí em Lucas, vá para o Novo Testamento, Lucas capítulo 16, e você vai encontrar aí, a partir do versículo 19, página 67 da Bíblia. Lucas 16, verso 19, tem uma parábola contada por Cristo, falando do rico e o mendigo. Quem eram esses dois personagens? Olha o que diz a Bíblia. Jesus diz assim no verso 19: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo todos os dias. Verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então, dois personagens da parábola que Jesus está contando. Um é um homem rico, que não é dado nome, o outro é um mendigo chamado Lázaro. Na história, esse mendigo mora à porta do rico e ele sobrevive das migalhas que o rico dá para ele. Ele então, diz o texto, vamos ver a parte que eles morrem, verso 22. Aconteceu que morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Bom, eu não vou ler toda a história, mas eu quero resumir da seguinte forma. Algumas pessoas dizem assim: então quando morre o justo, ele é levado para o seio de Abraão. Ora, mas não existe um local físico chamado seio de Abraão. Não existe um local onde as pessoas vão também para o tormento. O que Jesus está fazendo aqui é contando uma parábola, uma história que era conhecida nos dias dele. Essa história era conhecida. E Jesus, ao contar essa história, ele fez uma nova aplicação. Ele disse que os judeus que haviam recebido o evangelho eram representados por esse rico, porque eles tinham a verdade de Deus. Mas mesmo tendo a verdade de Deus, eles não partilharam dessa verdade com outros, como, por exemplo, os gentios, simbolizados aqui pelo mendigo. E no juízo final, os papéis são invertidos. E quem é salvo é o pobre e quem se perde é o rico.
Mas isto é uma parábola. E não podemos fazer doutrina de nenhuma parábola. É apenas uma alegoria. Não existe um local onde você esteja em tormentos no inferno e vendo alguém que está no céu. Imagine você, se você pudesse ser salvo um dia e estar no céu e do céu ver alguém que você ama em tormentos eternos no inferno. Que céu seria este? Um segundo ponto. Para quem está no tormento das chamas, de que adianta molhar o dedo na água e colocar na língua dessa pessoa? Adianta alguma coisa? Vocês percebem que se trata aqui de uma parábola? Então não existe um local físico chamado inferno. Não existe um local onde as pessoas ficam em tormento eterno. Nada disso. Mas é uma parábola contada por Cristo para ilustrar a necessidade de partilhar o evangelho que a gente recebe. Anderson. Pastor, em relação às pessoas que acreditam na reencarnação, o que tem para dizer para essas pessoas? Se nós vimos aqui, e vamos ver hoje também mais alguns textos, falando sobre o estado de alguém quando ele morre. Quando uma pessoa morre, ela vai para um estado de inconsciência. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Logo, não pode haver reencarnação. Não existe uma alma na pessoa que saia da pessoa e vai para outro corpo. Porque como a Bíblia está ensinando, nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Se cada pessoa é uma alma, não existe a possibilidade ou a ideia de reencarnação. Bom, tudo isso é muito confuso para mim. Porque eu passei quase 9 anos no Espiritismo. Né? E quando eu comecei a ler a Bíblia, a estudar, eu fiquei muito confusa. Ainda estou muito confusa, né? Okay. E acreditei em Kardec, acreditei nas irmãs Fox. Eu acho que você conhece, né, a história. E eu queria saber de onde vêm esses livros que eles escrevem, de onde veio toda essa resposta. Aqueles filmes lá de Chico Xavier. Então, assim, tudo isso ainda é muito confuso para mim. Ok. Nós vamos ler alguns versos que vão nos ajudar, então, a elucidar mais esse tema. Sheila, você tinha uma pergunta também? Parecida com a dele. Vamos ler alguns textos mais e cada vez mais a Bíblia trará resposta para as nossas inquietações. O próximo texto que nós vamos ler responde a seguinte pergunta. O que acontece com a pessoa no momento da sua morte? Olha Gênesis 3,19. Nós lemos em Gênesis de quando Deus criou o homem, ele juntou 2 elementos, o pó da terra mais o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. O homem não tem uma alma, segundo a Bíblia, ele é uma alma. Agora, quando esta alma morre, o que acontece? Aí, Anderson, acho que é a sua pergunta. Gênesis 3,19, a Bíblia diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. O que acontece quando a pessoa morre? A equação da vida é desfeita. Porque se Deus, ao criar o homem, juntou o pó da terra, mais o fôlego de vida, o pó da terra é a própria argila que Deus usou para moldar o boneco de barro, e soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida. O que é esse fôlego de vida? É a vida que está em Deus e ele partilha conosco. Quando Deus soprou no boneco Adão, no boneco de barro, o sopro divino, ele passou a ser alma vivente, ou seja, ele ganhou alento, ele tomou consciência. Quando a pessoa morre, o que acontece? Esse fôlego de vida separa-se da matéria, do pó, e o pó volta para a terra e essa consciência deixa de existir. Porque não pode haver consciência sem haver a unidade, o corpo e o fôlego de Deus. Você tem uma pergunta? Pode fazer. Pastor, assim, eu sempre tive dúvidas. Por que, então, o certo é enterrar para que o corpo volte ao pó? Ou porque as pessoas cremam? Eu não entendo isso, cremar. Entendi. Então ela está querendo saber se é correto ou não cremar as pessoas, uma vez que a Bíblia diz que elas têm que voltar ao pó. Isso. Pois bem, vamos para um breve intervalo e em seguida voltaremos respondendo esta e outras perguntas.
Fique conosco, já já estaremos de volta. Nesse lindo país vou morar com Jesus e para sempre com Ele estarei. Muito além das estrelas, a vida é luz, pois o sol desta vida é Jesus. O Apocalipse capítulo 21, verso 4, nos fala de uma linda promessa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse país maravilhoso que nós ouvimos agora será um país dos reencontros, porque as pessoas que se amam e que foram separadas pela morte se unirão por toda a eternidade. O que eu preciso fazer para estar nesse país? Jesus declarou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bem, amigos da Novo Tempo, estamos de volta e eu queria oferecer para você esse lindo guia de estudo Bíblia Fácil, que você pode solicitar através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou no nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Esse guia sai inteiramente grátis e nós enviamos para a sua casa através dos correios. Terminamos o primeiro bloco com uma pergunta da Sheila, falando sobre a questão da cremação das pessoas que morrem. A Bíblia declara que quando alguém morre, ele volta ao pó, porque ele é feito do pó. A Bíblia fala sobre cremação. Nós não temos nenhuma dificuldade em que alguém seja cremado, porque nós entendemos de que todas as pessoas que morreram, não importa o destino que teve o seu corpo, um dia todas ressuscitarão. Jesus disse em João 5, 28 e 29, que um dia todas as pessoas ressuscitarão. Boas ou más, elas ressuscitarão. E isso independe do tipo de morte que ela teve e independe do que foi feito com o corpo após a morte. Então nós não temos nenhum problema em uma pessoa ser cremada. O certo é que um dia a matéria será milagrosamente recomposta por Deus. Nós veremos esse tema com mais detalhes mais à frente do nosso programa. Ainda dentro do tema da morte, eu queria ler mais alguns textos com vocês que vão nos trazer luz sobre esse assunto. É possível conversar com os mortos? Hoje no Brasil, nós temos filosofias, nós temos muita gente defendendo que teve contato com pessoas que já morreram. Nós temos muita gente dizendo que conversou com quem já morreu, trazendo mensagens para quem está vivo e sofrendo. O que a Bíblia declara sobre esse assunto? Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, tem algo a nos ensinar. Vamos deixar que a palavra de Deus, que é a autoridade final, nos mostre o que é a verdade. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, assim diz a palavra de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia é clara em dizer que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, se o morto não tem consciência, e Jesus comparou a morte a um sono, em João capítulo 11, por ocasião da morte do seu amigo Lázaro, é impossível que alguém que morra volte para falar com alguém. Damião. Pastor, depois que uma pessoa morre, se eu orar para ela, isso pode ajudar de alguma forma ela? Não. O que ela fez aqui na Terra? Não pode ajudá-la. Por que não pode ajudar? Porque só existe consciência enquanto há vida. Enquanto eu tenho vida, eu tenho consciência.
E se eu tenho consciência, eu posso tomar decisões morais e espirituais. Há 3 coisas que põem um limite à oportunidade de salvação de uma pessoa. A primeira delas é quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, ela está selada ou para a salvação ou para a perdição. A condição de salvação de alguém não pode ser mudada depois da morte. Por isso que o apelo de Hebreus, por exemplo, é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É em vida que eu tenho que tomar as minhas decisões. Então não adianta orar por quem já morreu. Então a morte põe um fim. O segundo caso que pode acontecer é alguém, mesmo estando em vida, ele pecar contra o Espírito Santo. E nós já falamos aqui nesse programa sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. É insistir tanto numa coisa errada que você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. Se você comete esse pecado, você está perdido eternamente. E não tem como mudar de posição mais. Terceiro, há um momento que a Bíblia descreve que vai terminar a chance de salvação para a humanidade. Isto é visto, por exemplo, em Apocalipse 22:11, onde João declara que quem é santo continue a santificar-se e quem é ímpio continue na prática da impiedade. Jesus também falou sobre esse momento quando ele contou a parábola das bodas, quando a porta foi fechada e aqueles que estavam de fora não puderam entrar. Então há um momento em que a oportunidade de salvação vai se findar para toda a humanidade. Então, a morte é um desses momentos que põe fim. Então, quem já morreu já está decidido para a salvação ou perdição. Não adianta orar por essa pessoa. É claro que a gente sente saudades, a gente sofre pela ausência, nós podemos lamentar os nossos mortos sem nenhum problema. Agora, a nossa oração tem que ser por quem está vivo. Anderson. Pastor, que caminho essas pessoas que acreditam em espiritismo, que caminho eles estão seguindo? Você percebe que os textos que nós estamos lendo da palavra de Deus, eles são bem claros. Não existe consciência após a morte. A pessoa, quando morre, volta ao pó da terra. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Agora, por que as pessoas creem tanto nisto? É muito simples. Vá para Gênesis, capítulo 3. Olha o que aconteceu aqui em Gênesis, no capítulo 3. Aqui fala da serpente, a mais sagaz de todos os animais, e que começou a conversar com Eva. Ora, a serpente era uma criatura de Deus, era um animal. Mas nós sabemos de que aqui, o inimigo de Deus, Lúcifer, o anjo que havia sido expulso do céu, ele se encarnou nesse animal para conversar com a mulher. Então, o primeiro caso de encarnação, se é que podemos assim chamar, já está aqui em Gênesis 3. E percebe que o diabo, ele veio, se encarnou nesse animal e começou a usar para levar Eva ao pecado. Não existe a possibilidade de um ser humano morrer e ter consciência e se encarnar. Isso não existe. Mas os anjos maus, o próprio Satanás, ele pode tomar o corpo de uma pessoa se a pessoa deixar. O diabo só pode se apoderar de uma pessoa em 2 circunstâncias. Quando a pessoa é fraca mentalmente e quando a pessoa é fraca espiritualmente. A pessoa até pode ser fraca mentalmente, mas se ela tem uma forte fé em Deus, o diabo não toma conta dessa vida. A pessoa pode até ser forte mentalmente, mas se ela for fraca espiritualmente, o diabo também não consegue tomar conta. Agora, quando os 2 elementos se unem, quando você tem uma pessoa fraca mentalmente e uma pessoa fraca espiritualmente, ela pode dar ocasião para que o inimigo a use falando através dela e agindo através dela. Mas e as pessoas que acreditam em Deus no Espiritismo? Acreditam que aquilo é coisa de Deus, ora em nome de Deus, mas que acha que esse espírito é reencarnado para pagar pecado da vida anterior, acreditando em Deus.
O que nós temos a dizer para essas pessoas é o seguinte: primeiro, que nós já aprendemos aqui, de que você não pode se reencarnar para pagar pecados, porque a reencarnação não existe. Segundo, que você tem na Bíblia a orientação de como ter o pecado perdoado. E nós já aprendemos aqui que é se arrependendo e confessando. Não tem nada a ver com ser purgado numa outra vida. Terceiro, tem muita gente sincera dentro do Espiritismo que está vivendo a religião, crendo servir a Deus. E eu quero até aproveitar e falar para você que está nos assistindo. Talvez você é uma pessoa sincera, temente a Deus. Talvez você é uma pessoa que pratica muitas boas obras, porque essa é uma tônica do Espiritismo. Mas eu quero dizer para você que, com base nos textos que nós estamos lendo nesse livro, não existe a possibilidade da reencarnação, não existe consciência após a morte. A alma é mortal e o ser humano, o homem, é uma alma e não tem uma alma. Com base nesses versos bíblicos, nós desmontamos toda a teoria espírita. Por isso, se você é uma pessoa sincera, Deus vai trabalhar no seu coração para que a verdade que você está aprendendo aqui possa abrir a sua mente e você seja liberto. Porque Jesus declarou em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só essa verdade pode libertar. Agora olha, Anderson, como que o diabo é estratégico. Imagine você ama muito uma pessoa e você está seguindo por um caminho. A pessoa que você muito ama morre. E de repente ela manda uma mensagem para você dizendo: você está no caminho certo. Esta pessoa vai algum dia da sua vida mudar de caminho? Ela não vai querer, porque ela recebeu uma mensagem da pessoa que amava, dizendo que ela estava no caminho certo. Mas, se a pessoa que morre não pode voltar, não foi essa pessoa quem disse para ela. Isso quer dizer que eu posso estar sinceramente equivocado. Eu posso estar sendo sincero nas minhas atitudes, nas minhas decisões, mas eu posso estar enganado, mesmo sendo sincero. É por isso que Deus olha para o coração. É por isso que a nós não compete julgar. Só Deus pode julgar. Deus olha o coração e a verdade de Deus deve ser exaltada para poder nos libertar. Sheila? Voltando aqui, dando continuidade ao que o Damião falou, se é certo orar por quem já morreu, né? No catolicismo se faz missas de 7º, 1 ano, 2 anos, enfim. Eu aprendi assistindo um filme de Lutero, né? Que na hora que ele pagava, subia degraus e degraus, rezando para poder salvar o pai, a mãe, o avô que estava no purgatório. E ele mesmo, conhecedor da Bíblia, parou e viu que aquilo não era certo. Foi daí que começou ele a questionar as coisas que estavam, né? Então, assim, isso me abriu muito a mente, porque se ele, daquela época, um autoconhecedor, estava até traduzindo a Bíblia para a sua língua lá, e ele viu que aquilo estava errado, né? Isso é mostrado, isso era muito bom que as pessoas tivessem a curiosidade de procurar o nosso passado e entender. Por que foi que eu achei isso? Porque alguém chegou para mim um dia e disse: Sheila, todos nós já fomos católicos, todos nós éramos católicos, nunca existiu o evangelho. Aí eu fui estudar, porque eu não queria ser ignorante, e encontrei essa história. Aí depois fui achar Constantino, e assim eu estou me achando nessa linha. E é muito interessante o que ele falou. O meu pai faleceu e eu não quis ir para a missa assim, do 7º dia, eu não quis ir para o enterro, eu não quis ir nem o caixão. Porque eu já estava entendendo, e eu nem conhecia nada da Novo Tempo, nem nada, essa parte, né? Mas eu já estava entendendo que o meu pai já não estava mais ali. Quando ele parou de respirar, só estava uma matéria, uma roupa. Ele não estava mais ali. Né? Então hoje eu acredito nisso. Ok. Quando uma pessoa que nós amamos morre, é claro que nós temos que prestar uma homenagem a essa pessoa por tudo que ela fez em vida e por tudo que representou. Você veja que o próprio Cristo, ele foi ao velório do seu amigo. Ele foi lá para ressuscitá-lo, mas ele valorizou isso. Então, a Bíblia não nos condena de forma alguma em nós chorarmos os mortos, em levarmos os queridos até o cemitério, em sepultá-los, em prestarmos homenagem a eles. Não há nenhum problema nisso.
O problema está em achar de que ele já está no céu, por exemplo, ou de que ele está se encarnando. Não. A pessoa, quando morreu, ali está o corpo sem vida, sem consciência. O espírito que ele tinha, que a gente conhece como razão, voltou para Deus. Não há mais consciência. E um dia esse corpo vai ressuscitar. Na primeira ressurreição, que é a dos salvos, ou na segunda ressurreição, que é a do juízo. Mas aí é uma questão pessoal de querer homenagear ou não, certo? Obrigada. Um outro detalhe interessante que a Bíblia nos apresenta, temos uma pergunta aqui, por favor, Nívia. Pastor, um suicida, mesmo cometendo o ato em desespero, ele será salvo? Como eu declarei para você há pouco, só Deus pode julgar o coração de uma pessoa. Se você olhar a história de Sansão, no livro de Juízes, você vai perceber que Sansão, diz a Bíblia, em sua morte ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Mas ele foi um suicida, porque ele, ao empurrar as colunas do templo de Dagon, ele sabia que ele morreria junto com eles. Ele foi um suicida. Mas quando você vai para Hebreus capítulo 11, os heróis da galeria da fé, lá está o nome de Sansão. Então você tem claramente aí o nome de alguém que se suicidou e está salvo. Agora, o suicídio dele foi com que intenção? Com a intenção de salvar o povo de Deus dos filisteus, dos inimigos. A psicologia ensina que existe um momento a partir do qual a pessoa não mais tem controle sobre suas ações. É muito difícil nós determinarmos uma pessoa, quando se suicida, se ela estava ainda em poder da razão ou se um trauma tão violento havia arrebatado dela a razão. O certo é que nós não podemos dizer que todo suicida vai se perder. Eu creio que haverá suicidas que vão se perder e suicidas que vão se salvar. Sim, Patrícia? Então, concluindo tudo que foi falado aqui, todas as curas espirituais, né, todos os casos resolvidos, aí que existe até programas de televisão que um médium descobre lá, né, um assassinato, um problema desse tipo. Então, tudo isso são os anjos e Satanás, né, que fazem. Você está falando de coisas diferentes, né? Você está falando de investigações, está falando de curas, você misturou muitas coisas, certo? Para resumir uma coisa só, né? Ok. O que acontece é o seguinte: há pessoas que são sinceras, mesmo indo por um caminho errado. Você pode estar sinceramente equivocada. E há pessoas sinceras que estão equivocadas, mas que buscam de Deus uma bênção. E eu acredito que Deus pode dar uma bênção a essa pessoa, mesmo ela estando sinceramente equivocada em algum procedimento. Era isso que eu queria saber. Então, eu não posso julgar que todas as curas procedam do diabo. Pode ser que na sinceridade da pessoa, Deus a tenha atendido. O certo é que quem já morreu não pode fazer nada por nós. Só Deus e o diabo agem para salvação ou perdição. E nós temos que ser susceptíveis um ou a outro. Ninguém pode ficar em cima do muro. E eu queria ler mais um texto só, antes de nós terminarmos, que é uma advertência que a Bíblia faz em Deuteronômio 18. Quando Deus orientou Moisés a dizer: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia é clara em dizer isso. Por quê? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, Deus não aprova a tentativa de contactar os mortos, porque não há essa possibilidade. E quando houver a tentativa, o certo é que nós estamos dando uma abertura para o inimigo de nossas almas. E a Bíblia ensina claramente isso. Agora, Jesus tem a solução para o problema da morte. Quem sabe todos nós aqui já perdemos alguém a quem muito nós amamos. Em João 5, 28 e 29, Jesus tem a solução para o problema da morte. Ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora
em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Todos os mortos um dia voltarão à vida. Todos, desde Adão até o último ser humano que viver sobre a terra, antes da volta de Cristo, todos que morrerem voltarão à vida. Há duas ressurreições, uma ressurreição para a vida e uma para a condenação. Isso quer dizer que quando alguém morre, ele não já vai para o céu, ele não vai para lugar nenhum, ele continua sepultado. Por quê? Porque somente nesse dia as sepulturas se abrirão. Agora olha para o passado, pensa nas pessoas que nós amamos, que um dia nós sepultamos, há esperança de um reencontro. Você que nos assiste talvez está lamentando a perda de um ente querido, perdeu um filho na adolescência, um bebê com poucos dias de vida, um esposo de 50 anos de jornada. Há esperança de um reencontro. Jesus está voltando para acabar com a morte, porque quando Ele voltar, das nuvens Ele vai chamar aos mortos, as sepulturas se abrirão e os salvos ressuscitarão glorificados. Amigo, não existe inferno, não existe purgatório, não existe reencarnação, existe ressurreição. Para quem? Para aqueles que creem em Deus e colocam nele a sua confiança. Pense nisso enquanto ouviremos essa música com Tarsis Iraídes. Muito além das estrelas existe um lugar onde Deus preparou a cidade. Nesse lar tão feliz, nesse lar de esplendor, viveremos a paz do amor. Nesse lindo país vou morar com Jesus e para sempre com Ele estarei. Muito além das estrelas, a vida é luz, pois o sol desta vida é Jesus. Muito além das estrelas, eu vou me encontrar com o meu Salvador tão querido. Sua voz vou ouvir, seu amor vou cantar, e em sua glória irei descansar. Nesse lindo país vou morar com Jesus e para sempre com Ele estarei. Muito além das estrelas, a vida é luz, pois o sol desta vida é Jesus.
O Apocalipse, capítulo 21, verso 4, nos fala de uma linda promessa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse país maravilhoso que nós ouvimos agora será um país dos reencontros, porque as pessoas que se amam e que foram separadas pela morte se unirão por toda a eternidade. O que eu preciso fazer para estar nesse país? Jesus declarou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que você precisa fazer? Crer em Cristo como teu Salvador pessoal. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos crer no Senhor como um Salvador pessoal. Nós queremos te dar graças porque a tua palavra nos liberta das trevas da ignorância. Nós queremos te louvar porque a morte está com seus dias contados. Nós queremos te louvar porque um dia todas as lágrimas serão enxugadas. E nós habitaremos num país onde nunca mais haverá separação, luto, nem pranto, nem dor. Por isso, abençoa-nos. Abençoe os nossos amigos que estão em casa participando do programa. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida deles agora. Que o Senhor possa abraçar a cada um deles e que a tua paz inunde o nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação. Na semana que vem, estaremos juntos para estudarmos um importante tema da Palavra de Deus. Iremos aprender mais sobre o juízo. Eu espero você. Que Deus o abençoe e até lá. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado. E com poder Jesus para sempre reinará. Transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. Na cruz, uma coroa de espinhos e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória.